E aí, tropa dos meus futuros aprovados, aqui é o professor Felipe. Hoje a gente vai começar a corrigir as questões da prova de humanas, da prova da EPAT. A gente já corrigiu já as questões da prova de linguagem, agora vamos começar por humanas. A minha correção vai ser um pouco diferente, porque esta correção, ela requer que as questões que você errou, futuramente você acerte também, com aquele mesmo conteúdo. Por isso, eu sempre vou dar um resuminho do conteúdo por trás da questão, para que você, além de corrigir uma questão, você também aprenda resumindo o conteúdo, para que quando se porventura venha acontecer que caia essa questão novamente na prova, você não venha errar, ou um conteúdo semelhante. Vamos para correção. Essa questão, que é a questão 26 da prova da EPAT, que começa a questão de humanas, ela é sobre questões indígenas. E eu já dei uma lida antes, essa questão ela é referente os indígenas no período colonial, certo? Então vamos lá, sempre lendo pelo enunciado. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que, como eu falei nas aulas passadas, quando há um núcleo, ou dois núcleos, no caso, quando há dois núcleos no enunciado, significa dizer que ele vai querer não só o que está no texto, ou uma interpretação que está ali no texto. Você tem que esbanjar, você tem que passar acima daquele texto. Porque ele fala, com base em seus conhecimentos. Que conhecimentos são esses? Conhecimentos adquiridos durante o seu processo de preparação. Ok? Então vamos lá. Vamos ler o texto. O índio resiste à escravidão. Não como o africano. Resiste no trabalho mesmo. E de tal forma que parece não compreender a ordem econômica do branco, nem suas necessidades materiais. Daí, a necessidade de transformá-la e substituí-la. Transformando-lo é o papel da catequese. Substituí-la é o papel do tráfico africano. Então vamos lá. Vamos dividir esse texto em algumas partes. Ele fala que o índio, ele resiste à escravidão. Que escravidão é essa? Essa escravidão seria o trabalho. E de tal forma que parece não compreender a ordem econômica do branco. No caso, se o branco está se referindo aos portugueses. Daí a necessidade de transformá-la e substituí-la. Transformar é o papel da catequese, substituir é o papel do tráfico negreiro. Então a gente vai procurar uma questão, a gente vai procurar uma alternativa, que ele está falando sobre a substituição do trabalho indígena pelo tráfico negreiro ou sobre a sua conversão. Por quê? Eu não sei se você se lembra. Vamos lá para um resumo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles escravizaram os indígenas para trabalhar. Deram machado e espelhos para que eles trabalhassem para eles. Porém, depois de um tempo, principalmente na era açucareira, os indígenas começaram a fugir. Isto porque os indígenas tinham e têm conhecimentos muito diversos sobre o território brasileiro, que era uma coisa que os portugueses não tinham, já que foi descoberto, já que eles descobriram o Brasil há pouco tempo. Então, eles começaram a fugir, e com isso houve uma crise de mão de obra no Brasil. Devido a isso, eles tiveram que substituir por qual trabalho? Pelo tráfico africano. Eles começaram a pegar pessoas negras e escravizar. Foi aí que o tráfico negreiro começou a vir para o Brasil. A escravidão africana começou a chegar no Brasil através da crise de mão de obra que teve dos indígenas. Os indígenas fugiram, estava tendo uma crise de mão de obra, os portugueses tinham que resolver isso, porque o próprio texto ele fala que é, é, e de tal forma que parece não compreender a ordem econômica do branco e suas necessidades materiais. Eles necessitavam dos indígenas, mas os indígenas estavam fugindo. Por isso, eles trouxeram as pessoas africanas, que são as pessoas negras, para o Brasil e começaram a escravizá-las. E assim começou a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil não começa imediatamente em 1500, quando eles chegam. Vai começar depois da Era Açucareira, quando eles começam a fugir. E isto eu falo bastante no meu material do História do Brasil. Eu vou deixar o link abaixo de onde você pode adquirir esse material.
Veja o exemplo aqui. Então vamos lá para a alternativa. A. O indígena foi considerado mais apto ao trabalho forçado do que o africano, sendo por isso o principal pilar da economia colonial até o século XVIII. Na verdade, não. Os indígenas não foi mais apto ao trabalho forçado do que os africanos, porque os africanos, fisicamente, são mais fortes do que os indígenas. Porque os indígenas não estavam acostumados com esse tipo de trabalho. A civilizatória dos indígenas era diferente do que dos portugueses. E que os portugueses já escravizavam a África há muito tempo. Então, os africanos, meio que o corpo dele, meio que se acostumou, entre aspas, a este processo de escravidão. Os indígenas não. Era algo muito novo para eles. Mas sim, realmente, os indígenas foram o principal pilar da economia colonial inicial, mas não no século XVIII. No século XVIII, a gente compreende de 1699 a 1799. E a era açucareira inicia no século XVI no Brasil. E a escravidão também começa nesse período. Hein? Letra B. A catequese jesuíta objetivava a preservação das culturas indígenas, tornando o contato com os colonizadores menos violento. Igreja Católica Jesuíta. Preservar a cultura indígena? Eu vou nem comentar, gente. Vou nem comentar. C. A dificuldade de adaptação do indígena ao regime de trabalho europeu e a resistência à escravidão impulsionaram o tráfico negreiro. Resposta, letra C. Foi o que eu falei, gente. Os indígenas não estavam acostumados com aquele tipo de civilização, uma civilização de subserviência. Não existia isso na cultura indígena. Do nada eles chegam, começam a escravizar, era como um trabalho capitalista, um capitalista mercantilista no caso, porque naquela época era mercantilismo. É, essa ideia metalística do metal ser o dinheiro da época. Não existia dinheiro nos indígenas. Os indígenas compartilhavam tudo pela natureza. Para ele, a natureza era de todos. Todo mundo poderia ter acesso à natureza. E os indígenas estavam fazendo o quê? Os indígenas não. Os europeus estavam fazendo o quê? Destruindo a natureza. Letra D. Os colonos portugueses consideravam os indígenas inferiores aos africanos e por isso evitaram sua exploração econômica. Mentira, 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 mentira. Se os indígenas tivessem aguentado a escravidão, poderia ser que a escravidão africana poderia ser não ter acontecido no Brasil, ou ter acontecido por. E aconteceria por causa de Minas Gerais, né? Precisaria de muito mais pessoas. Mas a escravidão indígena vai acabar 100% com o Marquês de Pombal, que é quando ele pôs fim à escravidão indígena, que também está no meu PDF. Tá? Aliás, se você quiser adquirir, está ali embaixo o link na descrição. Letra E. O uso de mão de obras indígenas foi proibido desde o início da colonização devido às leis da metrópolis que protegiam os povos nativos. Né, Portugal, leis, preservação. Hum, não é essa a resposta, eu tenho certeza que não. A escravidão indígena só vai ser proibida num tempo de Marquês de Pombal, no período Pombalino. Não tem nada a ver. Não se engane, gente. Os portugueses nunca foram bons no Brasil, não. Lascaram o Brasil até o último dia. E aí, você acertou essa questão? Se você acertou, comenta, curte, compartilha e manda para aquele amigo que está desesperado para a prova.